Bem-vindos a uma exploração profunda da Bíblia, onde revelaremos as histórias das 7 figuras mais malévolas que moldaram o curso da narrativa bíblica. Prepare-se para desvendar os segredos por trás dessas personalidades controversas e entender as lições morais que suas vidas nos oferecem. Número 1. Manassés. Houve muitos personagens horríveis ao longo da história. Vamos falar agora de 2 Crônicas, capítulo 33, sobre um homem que, na nossa opinião, era mais perverso e terrível do que a maioria dos líderes que você conhece. E seu nome era Manassés. Ele era filho de Ezequias, mas quando chegou a hora de Ezequias morrer, ele gritou: "Ó Deus, não me deixe morrer. Por favor, ó Senhor, poupe minha vida." E o Senhor fez, então o Senhor o poupou por 15 anos. E alguns anos depois, durante esses 15 anos, Manassés nasceu e viria a se tornar um dos mais perversos de todos os reis. O autor do Livro dos Reis apresenta cada rei e avalia seu reinado com base em alguns critérios. Adoravam apenas o Deus de Israel? Ou promoviam a adoração de outros deuses? Como eles lidaram com a idolatria entre o povo? Eles permaneceram fiéis à aliança, como Davi? Ou eles se tornaram corruptos e injustos? Nessas questões, Manassés não teve sucesso. Aos 12 anos de idade, Manassés tornou-se rei e partiu para destruir todas as realizações de seu pai. Ele era um homem muito mau. De acordo com a Bíblia, ele estava envolvido em algumas das piores idolatrias de Israel ou Judá. 2 Crônicas, capítulo 33, versículos 1 a 6. Manassés tinha 12 anos quando se tornou rei, e reinou 55 anos em Jerusalém. Mas ele fez o mal aos olhos do Senhor, como os atos repulsivos das nações pagãs, a quem o Senhor despojou diante dos filhos, descendentes de Israel. Pois ele reconstruiu os altos idólatras, que seu pai Ezequias tinha derrubado, e montou altares para os Baalins e fez o Asserim, e adorou todo o exército do céu, o sol, a lua, as estrelas e os planetas, e os serviram. Ele construiu altares pagãos na casa do Senhor, dos quais o Senhor disse: "Meu nome estará em Jerusalém para sempre." Ele construiu altares para toda a hoste do céu, nos 2 átrios da casa do Senhor. Fez passar os seus filhos pelo fogo como uma oferenda aos seus deuses no vale de Ben-Rinom. E ele praticava bruxaria, usava adivinhação e praticou feitiçaria, e lidou com médiuns e esportistas. Ele fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Ele instalou deuses em todos os lugares, inclusive no templo de Deus, onde as pessoas adoravam outros deuses. Os homens, por natureza, escreveu Isaías, fazem um Deus e o adoram. O homem tem que adorar. Ele tem que adorar alguma coisa. Ele precisa priorizar alguma coisa. E se você rejeitar o Deus real e vivo, você terá que criar seu próprio Deus. Então ele era um assassino. E não um assassino qualquer. Manassés era um assassino sádico. Além disso, disse que Manassés derramou uma grande quantidade de sangue inocente, até que encheu Jerusalém de uma ponta à outra. Algumas fontes até afirmam que Manassés assassinou um profeta enviado por Deus. Deus apagou os pecados de outras nações, mas ele foi além de todos eles. O julgamento de Deus caiu e Jerusalém foi tomada, e todos os bens que haviam recolhido, bem como todo o dinheiro, prata e ouro, foram levados para a Babilônia. Manassés não foi morto. Em vez disso, ele foi levado para a Babilônia com algemas e preso em uma masmorra escura e úmida, onde ele foi atormentado por sua consciência. Ele teve muito tempo para pensar sobre suas atividades ruins. Você sabe o que ele fez? Ele começou a confessar seus pecados. Ele orou a Deus pedindo perdão. Você o perdoaria se fosse Deus? Você perdoaria um homem que tinha feito tanto, que tinha feito sangue correr pelas ruas de Jerusalém absurdamente? Ele havia sacrificado seus próprios filhos a um dos deuses e os queimou. Se você fosse Deus, você o perdoaria mesmo que ele implorasse por perdão? Muitos de nós seriam incapazes de fazê-lo. No entanto, você não tem ideia de quem é Deus. Nunca compreenderemos plenamente as profundezas da compaixão, misericórdia e perdão de Deus. É difícil para nós compreender, mas você percebe o que Deus fez. Ele foi perdoado por Deus. Quando ele estava com problemas, ele estava na prisão. Ele se voltou para Deus, a quem ele deveria ter cedido anos atrás, e levou Judá em grande reavivamento. Mas ele não fez isso. Deus tem piedade de mim, um pecador. Manassés começou a orar. E este grande Deus de misericórdia, que está além da nossa compreensão, respondeu-lhe:
E o perdão de Deus é muito maior do que o nosso. É o que Deus chama de justificação. Como se você nunca tivesse pecado antes, você é tratado como se nunca tivesse cometido um único pecado aos olhos de Deus. E de acordo com a Bíblia, ele é incapaz de se lembrar de suas transgressões. Ele limpa as fitas, todas elas, ele não se lembra delas. Ou se lembra, Deus perdoou Manassés. Mas você sabe o que ele realizou além disso? Ele restaurou seu trono em Jerusalém, e ele subiu ao trono mais uma vez. Você pode acreditar? O bem-estar material de Manassés foi restaurado. Seus pecados foram perdoados, e seu coração foi renovado. Sua vida foi invertida. Estava escrito que ele conhecia o Senhor, que ele era Deus. Deus disse: eu lhe darei um novo coração e um novo espírito. Ele removeu todos os deuses e ídolos estranhos da casa do Senhor. Fixou o altar do Senhor e ordenou ao seu povo que servisse ao Senhor, Deus de Israel, sacrificando suas próprias ofertas de paz e de agradecimento. Ele morreu e foi enterrado no jardim de Uza, depois de um reinado de 55 anos, o mais longo da história de Judá. Número 2, Jezabel, rainha de Israel. No Antigo Testamento, Jezabel era a esposa do rei Acabe. Acabe era o monarca do reino de Israel durante esse tempo. Não só Acabe seguiu Jeroboão na idolatria, mas também se casou com Jezabel, filha do rei dos Sidônios. Ambas as ações contribuíram para a reputação de Acabe como um rei mau. De acordo com o livro dos reis, Acabe foi reconhecido como um rei que era o pior de todos os reis. Ele foi capaz de criar uma grande quantidade de destruição ao longo de seus 22 anos de governo. Este foi o homem com quem Jezabel se casou. Era bastante evidente que ela utilizou Acabe para realizar seus objetivos nefastos, e não foi preciso que ele fosse convencido para isso. Esta foi a primeira vez que um rei de Israel se aliou por casamento com uma princesa pagã. Ela adorava Baal. Jezabel chegou à conclusão que ela praticaria o culto satânico de Baal no lugar da adoração do Senhor Deus. A prática da adoração de Baal tornou-se generalizada em Israel durante o reinado de Acabe, e a prática da adoração de Baal também afetou Judá. Baal é retratado nas esculturas usando um capacete embelezado com chifres de touro, um símbolo de força e fertilidade. Ele segura um taco ou massa em uma mão, provavelmente representando o trovão, e uma lança adornada com folhas na outra, possivelmente representando raios e vegetação. Depois que eles se casaram, Jezabel convenceu Acabe a aceitar Baal. Ela era uma mulher que desejava mais poder e procurava silenciar qualquer um que tentasse desafiar sua autoridade. Ela não era dirigida por quaisquer princípios, não era constrangida por qualquer temor de Deus ou do homem, e era zelosa em seu compromisso com a adoração pagã que ela praticava. Ela não poupou esforços para manter a idolatria em sua grandeza ao seu redor. Suas ações foram, em muitos aspectos, extremamente prejudiciais aos reinos de Israel e Judá. O capítulo 21 de 1 Reis traça os eventos que levaram à morte de Jezabel e Acabe. Em Jezreel, havia um palácio de propriedade de Acabe e Jezabel. Ao lado do palácio havia um vinhedo de propriedade de Nabote, o jezreelita. Acabe queria levar a vinha para plantar uma horta lá. Nabote se recusou a vender ou trocar sua terra desde que a lei de Israel decretou essa propriedade deve permanecer na família a qual foi inicialmente atribuída. Quando Jezabel encontrou seu esposo irritado e rabugento e soube da recusa de Nabote em vender sua vinha, ela assegurou a Acabe que a vinha logo seria dele. Jezabel matou Nabote e ordenou a morte dos meninos de Nabote porque sabia que a herança iria para eles após a morte de seu pai. A rainha má era tão metódica quanto ela era má ao executar seus planos malignos. Elias correu para Acabe quando estava a caminho de tomar posse da vinha. Elias disse que Acabe seria morto, que os cães em Jezreel devorariam o corpo de Jezabel e que os descendentes de Acabe não seria dado um enterro adequado. Jezabel até matou os profetas de Deus. Ela também tentou ao máximo matar Elias. Elias, temendo por sua vida, fez o seu caminho para Horebe. Poucos anos depois, Acabe foi morto numa batalha contra os sírios, e Jezabel continuou a governar por quase 10 anos após sua morte. A morte de Jezabel aconteceu de acordo com a profecia de Elias. Se achas que a Jezebel foi a pior, deixa-nos apresentar a filha dela. Número 3. Atalia, rainha de Judá. Atalia era filha de Acabe, rei de Israel. Ela se casou com Jeorão, filho de Josafá. Ela provou ser uma rainha má, tal como a sua mãe, a rainha Jezabel, o seu pai, o rei Acabe, e seus irmãos, o rei Acasiá e o rei Jorão.
Atalia, cujo nome significa afligido por Deus, reinou como rainha de Judá entre 841 e 835 a.C. Ela sentou-se no trono do rei Davi. O marido de Atalia, Jeorão, foi rei de Judá, ao contrário de seu pai. Ele era um rei perverso. O filho de Atalia, Acasias, subiu ao trono aos 22 anos e estabeleceu-se tão mal quanto seu pai. Atalia guiou seu filho em seus planos diabólicos. 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 3. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, pois sua mãe era sua conselheira para agir com maldade. Atalia, que já havia perdido seu marido e depois seu filho, tomou o reino para si, executando seus próprios netos. Sem o conhecimento de Atalia, um único neto escapou do massacre. Assim como sua mãe, ela adorava o Deus conhecido como Baal. Depois que Atalia reinou por 6 anos, o sumo sacerdote Joiada colocou guardas ao redor do templo e publicamente coroou o jovem Joás como o rei apropriado. Como o novo rei foi ungido, o povo bateu palmas e gritou: "Viva o rei!" A rainha Atalia veio olhar o povo no templo para investigar os gritos e aplausos e deparou com uma criança rival que ela pensava estar morta, agora usando uma coroa real. Mas o que deve tê-la alarmado ainda mais foi a percepção de que o povo estava solidamente apoiando ele. Ninguém ouviu sua acusação de traição. Afinal, ela era a usurpadora, não Joás. Joiada ordenou que ela fosse morta, mas não dentro do templo. Ela foi levada para a porta do palácio, onde foi morta por suas atrocidades em Judá. Número 4. Nimrod. Nimrod é uma figura bíblica lendária no livro de Gênesis e Crônicas. Isso ocorreu após o tempo de Noé. Ele é descendente de Cush, que governou a terra de Shinar. Nimrod eventualmente se tornou o pai de 2 dos maiores impérios da Bíblia e da história mundial: Assíria e Babilônia. Ele foi o grande líder da primeira civilização mundial. Infelizmente, ele também desviou o mundo de Deus. Nimrod vem do verbo hebraico marad, que significa rebelde. Ele é mencionado 3 vezes na Bíblia. Gênesis 10 é a primeira e mais detalhada passagem. Cush foi o pai de Nimrod, que se tornou um poderoso guerreiro na terra. Ele era um poderoso caçador diante do Senhor. É por isso que se diz: como Nimrod, um poderoso caçador diante do Senhor. Os primeiros centros de seu reino foram Babilônia, Ereque, Acade e Calné, em Shinar. A próxima vez que Nimrod aparece é em uma genealogia no início de 1 Crônicas. De acordo com uma passagem no livro de Miqueias, a Assíria ainda era considerada como uma terra de Nimrod centenas de anos depois, pelo menos pelo povo de Deus. Algumas traduções da Bíblia listam esta cidade como Babel em vez de Babilônia, e Nimrod é registrado como fundador. Gênesis capítulo 10, versículo 10. O início de seu reino foi Babel e Ereque e Acade e Calné, na terra de Shinar, na Babilônia. As pessoas desejavam construir uma torre que alcançasse a esfera do céu de Deus, efetivamente desafiando o céu. Temos uma ideia aproximada de como seria a torre, uma zigurate, uma grande estrutura de tijolos com escadas em espiral que se estendem para cima. Os topos de tais torres eram frequentemente adornados com símbolos astrológicos, mas eles não construíram aquela torre para adorar as estrelas. Em vez disso, era para expressar seu próprio poder e grandeza. Deus ficou indignado com a Torre de Babel. Ele disse que se deixasse-os continuar, não havia como dizer onde iria terminar. Então Deus deu vários dialetos pela primeira vez para confundir as pessoas. Elas não podiam mais se entender. A partir daí, a humanidade se dividiu, espalhando e falando línguas diferentes. Número 5. O Anticristo. Agora vamos examinar uma das principais consequências do reino de Satanás, porque define o núcleo da nossa guerra espiritual. Essa oposição se manifesta no que eu chamo de espírito do Anticristo. Como veremos, isso é distinto da única pessoa chamada Anticristo, que por sua vez é distinto dos muitos anticristos que surgiram ao longo da história. Este espírito e essas pessoas são descritos principalmente no ensino de João. Vamos esclarecer o verdadeiro significado do termo Anticristo. A palavra Cristo vem da palavra grega Christos, que corresponde exatamente à palavra hebraica Mashiach, da qual recebemos o Messias. Então, quando dizemos Anticristo, isso significa anti-Messias. Anti é uma preposição grega. Tem 2 significados, e ambos se aplicam. Em primeiro lugar, significa contra. Então, a primeira expressão é contra o Messias. O segundo significado está no lugar de.
O propósito final é substituir o verdadeiro Messias com um falso Messias. No ensinamento de João lemos: com isso, você conhece o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, que você ouviu está chegando, e agora já está no mundo. Esta é a última manifestação, o produto final do espírito do anticristo no final desta era. A Escritura deixa claro que haverá um último, mais maligno, mais poderoso governante que governará a humanidade por um curto período de tempo, que será o anticristo. A terceira forma é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo é o espírito que opera através de cada anticristo. Quanto mais nos aproximamos do fim da era, quanto mais o espírito do anticristo se intensificar, mais nos encontraremos em batalha. João deu-nos 4 sinais distintivos do espírito do anticristo. Estes são de grande importância. Em primeiro lugar, este espírito começa em associação com o povo de Deus. A segunda marca deste espírito é que ele nega que Jesus é o Messias. Como vemos em 1 João capítulo 2, versículo 22. Quem é mentiroso, mas aquele que nega que Jesus é o Cristo. E então João continua com a terceira marca. Ele é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Lembre-se disto, o espírito do anticristo não nega a existência de Deus. Na verdade, o anticristo vai alegar ser o representante de Deus. O que o espírito nega é a relação entre o Pai e o Filho dentro da divindade. E a quarta marca deste espírito, dada em 1 João capítulo 4, é que ele nega que o Messias veio. Ele provavelmente acredita no Messias que virá, mas nega que o Messias já veio. A pessoa conhecida como anticristo. A manifestação final do espírito do anticristo será o anticristo. Vamos examinar algumas passagens das Escrituras para que você não desconheça o que Satanás está planejando. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo tratou do surgimento, revelação e manifestação do anticristo. Ele também se dirigiu à reparação pelo retorno do Senhor. Essas ações estão intimamente interligadas porque o ato satânico final antes do retorno do Senhor será a revelação do anticristo. Paulo diz de fato que o Senhor destruirá o anticristo com um brilho de sua vinda. Então vemos 3 nomes diferentes para o mesmo ser: o anticristo, o homem da ilegalidade e o filho da perdição. E nos é dado um outro nome importante em Apocalipse 13. Esta é parte da visão que João teve. O quarto título é a besta, uma pessoa que se levantará a quem Satanás, o dragão, transmitirá seu poder. Por que Satanás dará seu poder a essa pessoa? Porque isso capacitará essa pessoa para ganhar domínio sobre toda a raça humana e convencer toda a humanidade a fazer a única coisa que Satanás mais deseja: adorá-lo. Esse é o seu objetivo. Ele tem trabalhado pacientemente por muitos séculos, e ele está muito perto de sua realização. O governante instalado de Deus não tem a natureza da besta. Ele tem a natureza do cordeiro, e ele é exaltado acima de todos os outros porque deu a sua vida. Ele se humilhou e andou no caminho da mansidão e da humildade porque ele não resistiu às suas prisões e perseguidores. Podemos observar que a igreja deve mostrar a mesma natureza nos dias de hoje. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 6 e 7, vemos o anticristo agir. E ele abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo, isto é, aqueles que habitam no céu. Também lhe foi dado fazer guerra com os santos e vencê-los. E lhe foi dada autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ele é o desafiante declarado de Deus. Ele não é um inimigo secreto. Ele sacode o punho na cara de Deus Todo-Poderoso. Número 6. Caim. Caim, o agricultor que matou seu irmão. Uma pessoa não pode ter mais impacto negativo significativo do que quando tira a vida de outro. Tudo começou no início da história humana. Agora, o homem, Adão, estava tendo relações conjugais com sua esposa Eva, e ela engravidou e teve Caim. Ela tinha acabado de criar um homem, assim como o Senhor fez. Observe que a primeira morte ocorreu dentro da segunda geração da humanidade. Isso nos aponta para uma verdade teológica inegável que aprendemos com Gênesis 4. Não somos pecadores porque pecamos. Porque somos pecadores, pecamos. A questão está no coração.
O assassinato resulta de uma disposição pervertida e egoísta que surgiu em toda a humanidade devido ao pecado de Adão e Eva em Gênesis 3. Outro ponto a considerar. O primeiro homicídio ocorre em Gênesis 4. Observamos inocência em Gênesis 3. Adão e Eva tinham uma proximidade irrestrita uns com os outros e com Deus. Internamente corruptos. Você pode imaginar que o pecado piorará progressivamente a cada nova geração. Os filhos de Adão e Eva contando pequenas mentiras, possivelmente pequenos roubos pela terceira geração, extorsão pela quinta geração e, eventualmente, talvez matar. No entanto, isso acaba sendo muito diferente. Isso nos mostra que a corrupção não conhece limites. Não aparece gradualmente como a degradação despercebida. Porque a humanidade tinha sido completamente pervertida, não deveria ser surpresa que os pecados iniciais estavam entre os mais hediondos. Caim ficou enfurecido e mal-humorado como resultado de seu erro e da reação justa de Deus. Caim provavelmente era invejoso, claro e simples. Ele não queria que seu irmão mais novo o superasse. A inveja de Caim provavelmente foi provocada pelo favor de Deus sobre o sacrifício de Abel. Caim ficou irado e descontou sua ira em Abel. No entanto, o irmão mais novo não fez nada de errado. Caim poderia muito bem estar bravo com o Senhor por rejeitar sua contribuição. Ele pode estar infeliz consigo mesmo por não escolher sacrifícios que ele sabia que Deus aceitaria. O pecado é uma besta rosnando que espera por nós para relaxar, baixar a guarda e esquecer de ser vigilante. O pecado é um oportunista astuto à espera que estejamos mais vulneráveis para que nos possa devorar com o mínimo de risco. Caim acabou por ser confrontado com a sua transgressão pelo Senhor, mas tome nota do seu alento. Então o Senhor disse a Caim: "Onde está seu irmão Abel?" E ele respondeu: "Eu não sei. Sou o guardião do meu irmão." Mas o Senhor disse: "O que você fez? A voz do sangue de seu irmão está gritando para mim do cano." Gênesis capítulo 4, versículos 9 e 10. Um pecado oculto na terra é um escândalo público no céu. Nunca se esqueça disso. Deus está plenamente consciente de tudo o que fazemos nesta terra. O sangue de seu irmão está me chamando. As ações de Caim eram conhecidas por Deus, mas seu coração era muito duro para perceber a enormidade de seu próprio ato hediondo. Caim demonstrou sua arrogância, completa falta de conhecimento sobre Deus, falta de arrependimento e desprezo absoluto por Abel em apenas 2 frases. Deus então fez justiça. A maldade de Caim tornou impossível a produção agrícola, colocando um fim em seu sustento. Sua pobreza o forçaria a viajar indefinidamente. Em resposta, finalmente vemos alguma emoção de Caim. Então Caim disse ao Senhor: "Minha punição é grande demais para suportar. Olha, você está me expulsando da terra hoje, e eu devo me esconder de sua presença. Eu serei um vagabundo sem teto na terra. Quem me encontrar vai me matar." Gênesis capítulo 4, versículos 13 e 14. Tudo o que sabemos é que a vida de Caim foi poupada pelo favor de Deus. Número 7. Herodias, rainha da Galileia. Herodias é conhecida como uma rainha má, e o fato de que ela foi responsável para a execução de João Batista vai garantir que ela nunca seja esquecida. Ela convenceu Herodes Antipas a prender João e jogá-lo na prisão, que Herodes fez como resultado de seus esforços. Na verdade, ela tinha desejado que João fosse morto. No entanto, Herodes Antipas estava hesitante em realizar tal plano porque temia a reação do povo, e também porque acreditava que João era um homem virtuoso. Em um ponto, Herodes celebrou seu aniversário organizando uma festa, e durante a celebração, a filha de Herodias entrou, dançou, e deleitou tanto Herodes como os convidados que estavam com ele. Herodes fez uma promessa precipitada na forma de um juramento que ele lhe concederia qualquer pedido que ela pudesse ter. Marcos capítulo 6, versículos 17 a 28. Pois o próprio Herodes tinha enviado homens, e tinha João preso e amarrado na prisão por causa de Herodias, a esposa de seu irmão Filipe, porque ele havia se casado com ela. Pois João estava dizendo a Herodes: "Não é lícito que você tenha a esposa de seu irmão." E Herodias guardou rancor contra ele, e quis matá-lo e não pôde fazê-lo.
pois Herodes tinha medo de João. Ela: tudo o que você pedir de mim, eu vou dar a você até metade do meu reino. E ela saiu e disse à sua mãe: o que devo pedir? E ela disse: a cabeça de João Batista. Imediatamente ela veio com pressa para o rei e perguntou, dizendo: eu quero que você me dê de uma vez a cabeça de João Batista em uma bandeja. E embora o rei estivesse muito triste por causa de seus juramentos e seus convidados, ele não estava disposto a recusá-la. Imediatamente o rei enviou um carrasco e ordenou-lhe que trouxesse de volta sua cabeça. E ele foi decapitá-lo na prisão e trouxe sua cabeça em uma bandeja e deu para a menina. E a rapariga deu-o à mãe. E com isso chegamos ao fim da nossa fascinante jornada pelas histórias das 7 pessoas mais notórias da Bíblia. Espero que vocês tenham gostado dessa exploração das figuras que desempenharam papéis complexos e impactantes na narrativa bíblica. Se você gostou deste vídeo e deseja ver mais conteúdo relacionado à Bíblia e à história, não se esqueça de dar um like e compartilhar com seus amigos e familiares. Comentem abaixo para compartilhar suas opiniões, perguntas ou sugestões para futuros vídeos. E para continuar recebendo conteúdo inspirador e educativo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Agradecemos a cada um de vocês por terem dedicado seu tempo para assistir a este vídeo e por fazerem parte desta comunidade. Seu apoio é fundamental e nos motiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Até a próxima!